Por quê? Eu me lembro que eu, uma vez, fui procurado por uma irmã que estava desempregada. E eu morava numa cidade litorânea, por nome de Guaratuba, bem próxima a Curitiba. E tem um prédio da convenção, o pastor Antônio Domingos conhece bem lá. E ela estava passando necessidades e chorou contando as lutas que ela estava enfrentando. E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, aqui tem 10 kitnets. A época era o ano de 2002, fazem então 10 anos. E eu disse, eu vou dar R$ 30 para você, por cada kitnet que você limpar. Cada kitnet tinha uma cozinha, um quarto e um banheiro. Casa de banho aqui, né? É bem pequeno. Era 2 cômodos para limpar. E ela limpou aquilo num só dia, e na época deu R$ 300. Em torno, se fosse colocar isso em salários para nós lá no Brasil hoje, R$ 1.250, em torno de uns 500 euros. Ela ganhou isso num dia. E aí eu fiquei com a minha mente tranquila, porque eu sabia que ela teria condições de comprar a alimentação para os seus filhos, ela teria condição de pagar o aluguel, ela teria condições de pagar a água, ela teria condições de pagar a luz, remédios, caso precisasse. Pois bem, passou-se menos de uma semana, ela me procura de volta. E chegou lá em casa, nos saudou, sentou e chamou a minha esposa à parte para conversar. E ela disse, olha, irmã Adriana, eu vim aqui porque eu queria pedir um favor. Eu queria ver se vocês podem me ajudar. E ela disse, o que você quer? É que eu e meu esposo fomos na loja e vimos lá uma bonita televisão e a gente queria comprar, mas lá eles só vendem se arrumar uma avalista. E era a Copa do Mundo de 2002, ela queria uma TV de quase 50 polegadas para assistir. Aí você pare para pensar, a pessoa estava precisando de dinheiro para suas necessidades básicas, e agora por causa da Copa do Mundo, ela já está procurando alguém para avalizar alguma coisa para ela. Aí minha esposa falou assim, vamos conversar com o irmão Luciano lá, que ele vai te dar uma palavra. Aí ela sentou, perguntei como estavam os filhos, como estava o esposo, e ela me contou que estava tudo bem, e ela ficou meio preocupada, fazendo rodeio, não sabia como começar, e quando ela falou, para eu avalizar uma televisão para ela, eu pedi para minha esposa mais uma Bíblia, e coloquei na mão dela. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 11, versículo 15, ou no Eclã, Provérbios capítulo 11, versículo 15, diz assim, de certo sofrerá severamente aquele que, mas o que evita a fiança está. Mas você vai dizer, pastor, mas ele está dizendo do estranho. Eu vou dar um princípio para você. Se alguém já não está conseguindo um crédito para si, você já não consegue o crédito para ela, por que eu vou ter que conseguir por ela? Ela ia comprar em suaves prestações de praticamente 2 anos. Mas aquilo não era um bem necessário para ela. Ela queria para assistir a Copa. Então vocês percebam que esse negócio de ficar por fiador é uma coisa que faz você sofrer. Às vezes a pessoa compra por impulso alguma coisa, depois não consegue pagar, você perde um amigo. Você perde o companheiro, rompe-se uma amizade, porque você fala, fulano me deu tanto prejuízo.
Eu comprei um veículo no Brasil, no ano de 2006, um Fiat Palio. Eu me lembro que eu comprei em 60 parcelas. E eu vendi tudo porque eu vinha morar em Swindon, na Inglaterra, e eu vendi um carro para um pastor. E aí eu disse, você transfere o carro para o teu nome? Ele disse, não, pastor Luciano, não precisa transferir não, vai pagar aí uns R$ 700 na época para transferir. Faz o seguinte, esse carro vai ficar comigo, eu não passo esse carro para ninguém. Não passo esse carro para ninguém. E você fica descansado. Aí, tal, vim para cá, não deu certo na Inglaterra, voltei, trabalhei quase um ano em Apucarana, mudei para Curitiba, comecei uma nova vida em Curitiba. Aí um belo dia, eu recebo um documento na minha casa, dizendo que um veículo que eu possuía tinha sido feito busca e apreensão, foi guinchado, levado até o pátio da empresa que contratou pelo banco para fazer isso, e que eu tinha uma dívida de quase R$ 12.000 para pagar. E aí eu peguei um advogado, deixei o carro ir para leilão, o carro foi leiloado e sobrou ainda R$ 9.000 para eu pagar. E daí eu peguei o advogado, que é um tributarista, e fomos negociar e consegui pagar R$ 2.000 à vista. Tirei R$ 2.000 e paguei a dívida. Então você veja que esse negócio de você ficar por fiador, você ficar nas mãos de alguém, você vai sofrer um prejuízo. Você vai perder noite de sono. Então a Bíblia, ela manda ter muita cautela nesse sentido. E aí, um outro aspecto que a gente como obreiro precisa tomar cuidado, é nunca assumir compromisso financeiro em nome da igreja. A gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro. Eu fui tesoureiro de igreja durante muito tempo. E quando eu digo tesoureiro de igreja, eu estou dizendo de uma sede que tem dezenas de igrejas. E que eu administrava todas as finanças de todas essas igrejas. E todo lugar onde eu trabalhava, eu ia no comércio, emitia circular e dizia para as empresas, ninguém aqui compra sem a minha assinatura, sem o meu aval. Se alguém vier aqui que pertence ao ministério e quiser comprar, vocês podem até vender, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Foi com a pessoa com quem você negociou. E aí a pessoa disse assim, pastor, que bom, então vamos fazer uma comanda aqui, quando alguém precisar de alguma coisa, o senhor assina, porque eu tenho aqui, ele puxou um extrato lá, em nome da igreja, muitas pessoas haviam comprado, e estava lá devendo. E eu disse, você vendeu porque o senhor quis, porque só existe uma pessoa que assina juridicamente pela igreja. Então, nós temos que ter um cuidado ao comprarmos alguma coisa para a igreja, principalmente quando estamos envolvidos e não somos nós as pessoas que administram, porque eu posso ser um pastor dirigindo uma congregação, mas não sou eu quem administro as finanças do ministério a quem pertenço. Então tem que ter muito cuidado com a questão financeira. O obreiro tem que ter muito compromisso, muita sabedoria, muita prudência, de não assumir nenhum compromisso pela igreja sem autorização da pessoa superior, da pessoa que administra, da pessoa que de fato tem a responsabilidade com essas questões financeiras. Porque tem pessoas que quando assumem uma congregação, uma igreja, eles pensam que são donos dela. Não, aqui é do jeito que eu faço, aqui o cabeça sou eu, e vamos fazer assim. Não, eu estou no ministério, tem alguém que está sobre mim, tem alguém que está na administração, e esta pessoa tem a responsabilidade sobre mim. Então, qualquer compromisso financeiro, sempre tem que ser feito com a devida autorização de um superior. Isto demonstra caráter e compromisso de um obreiro com o seu ministério, com a sua igreja e também para com Deus que colocou um superior sobre si. Agora eu quero falar sobre o pastor e a sua família. Uma coisa muito interessante é que nós falamos sobre o chamado de um pastor, de um homem. Mas, em se tratando de ministério, temos que ter um foco também sobre o chamado da sua esposa, da mulher.
Por exemplo, se você é um engenheiro, a sua esposa tem que ser engenheira? Não, você vai nas obras e você acompanha, tua esposa não precisa. Se você é um advogado, sua esposa precisa ser uma advogada? De maneira nenhuma, ela não depende de ir no fórum, ir no tribunal. Não, ela não depende disso. Agora, se você é um pastor, não tem como separar essas duas pessoas. Se você é um pastor, se você é um obreiro, a sua esposa automaticamente ela vai ser envolvida nas suas atividades. Se você é um pastor, a sua esposa ela acaba sendo inserida nesse contexto das suas atividades diárias. Então, é de suma importância que esta mulher também tenha esse perfil ministerial de uma mulher de Deus para auxiliar no seu marido. Isso, não necessariamente pastora. Muito bem, pastor. Isso. Tem que auxiliar o esposo, né? Ele, o marido, sendo crente. Tá ótimo. O porquê disso? Porque eu conhecia ao longo da minha vida mulheres que viam o homem no ministério, mas que literalmente detestava que o marido fosse um pastor. Não, eu não quero isso, eu não gosto de pessoas vindo na minha casa, eu não gosto de pessoas vindo aqui, eu estou aqui, eu quero minha privacidade. Pessoas que não gostavam de estar perto de pessoas. E de certa maneira acabava prejudicando o ministério do marido. Ela não precisava ser a pastora no púlpito pregando, ela não precisava ser nada disso. Mas ela, estando no lado do marido, ela pode ser uma motivação para o crescimento do ministério desse marido, como pode ser uma tribulação para a vida dele. Então, é de suma importância essa mulher ter este compromisso, esse entendimento. Ele disse: serve a salva de palmas para as irmãs. Agora, nós precisamos entender alguma coisa. O pastor, ele vai ter sempre compromisso com a sua família. Teve alguém que disse assim, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua casa. A ponto de Paulo dizer que quem não governa bem a sua casa, ele também não tem nenhum cuidado com a casa de Deus. E Paulo vai dizer que se alguém não cuida bem dos seus, ele é pior do que o infiel. E ele negou a sua própria fé. Noé, o mundo todo se perdeu, mas a sua família estava dentro da arca. Não se perdeu nem 1% da sua família, todos. Porque tem pessoas que querem ganhar o mundo todo e acaba perdendo a sua própria casa. Você conhece muito de um bom pastor olhando para a sua esposa e seus filhos. Para você ter uma ideia, existe um pastor no nosso campo que ele está desligado da convenção e da comunhão do nosso campo. E todo ano ele trocava de carro. Todo culto um terno novo e um terno caríssimo. Todo culto um sapato diferente. A esposa maltrapilha. Os filhos jogados, mal arrumados. Mas ele igual um Dom Juan. Ele todo polido. Mas a esposa e os filhos jogados. Então, você vai perceber muito de um obreiro olhando para a sua esposa e para os seus filhos. Pode ser. Isso. E essas crianças, pastor Antônio, são crianças bem pequenas, de 5, 4 anos, bem pequenininhas. Crianças. A gente percebe que aquele cuidado básico não é observado.
Então, a gente tem que ter um cuidado com a nossa família. Eu acho interessante quando Paulo está falando sobre essa questão familiar. Paulo usa uma expressão assim: a mulher esteja submissa ao seu. E aí Paulo começa a dizer que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja, Cristo morreu pela igreja, Cristo deu a vida pela igreja, Cristo sofreu pela igreja, e vai dizer, o marido tem que amar esta mulher como Cristo amou a igreja. Mas Paulo não mandou a mulher ali amar o marido. Paulo mandou ela se sujeitar ao marido. Porque uma mulher se sujeita a um homem quando esse homem tem amor por ela a ponto de morrer por ela. Aí essa mulher se sujeita a esse marido. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalha muito neste conceito, aonde, e é interessante que você vai perceber que é o cristianismo quem vai dar esta valorização para a mulher, quem vai colocar essa mulher num grande patamar de visibilidade. Ele vai dar um grande valor à mulher. Então, eu sempre digo que um pastor, você percebe quando ele é um bom pastor, quando ele demonstra esse carinho, este amor, este cuidado pela sua família. Porque a igreja observa se o pastor, ele tem um afeto, ele tem uma afeição. Já imaginou eu ter minha esposa e você nunca vê eu perto dela, você nunca vê eu às vezes com uma mão dada com ela, você nunca vê uma manifestação minha de afeição, de carinho por ela. Porque quando alguém ama, existe uma manifestação de amor, de sensibilidade e de carinho. Então é de suma importância o pastor, ele ter tempo sim para a sua esposa, ter tempo para os seus filhos. Eu ouvi um pastor me contar uma coisa, que o pai ficava tão corrido, que ele não tinha mais tempo para os seus filhos. E ele contou que aquele filho um dia perguntou, papai, quanto o senhor ganha? E ele disse assim, papai ganha X reais por hora. E aí ele falou, pai, me arruma R$1. E o pai disse assim, aqui R$1? Pai, eu vou dar dinheiro para você? E não deu, ficou bravo com o menino. Aí o pai foi dormir, e quando o pai estava deitado, ele falou assim, poxa, meu filho pediu só R$1, deve querer tomar um sorvete, comer algum doce. E aí o papai volta e acorda o filhinho e disse, filho, você pediu R$1, papai estava nervoso, mas toma aqui R$1. E aí ele, tão alegremente, pegou aquele R$1, ergueu a sua caminha, tirou mais 7, juntou, fez 8 e falou, papai, me vende uma hora do seu tempo, que eu quero conversar com o senhor. Eu me lembro que, num determinado momento da minha vida, eu estava tão envolvido com tantas coisas, que eu marcava, olha filho, sábado papai vai no parque com você, e naquele dia tinha alguma reunião, nunca dava. Olha filho, tal dia papai vai estar com você, e nunca dava. E eu marquei acho que uns 5 semanas seguidas com meu filho, e não conseguia. Aí eu falei, Elian, amanhã eu vou levar você no parquinho, e vou brincar com você. Eu nunca me esqueci, ele tinha 5 anos de idade. Ele foi no quarto, pegou um papel, pegou uma caneta, e disse assim, papai, escreve para mim o que o senhor acabou de dizer. Ele tinha 5 anos de idade. Gente, eu fui para o quarto, eu escrevi lá, era uma caneta daquelas caneta marca-texto, e era um papel cochê, e aquilo não secava. E o que me admirou é que ele subiu na cadeira, abriu o congelador e colocou lá, porque na mentalidade dele, se congelasse aquilo, não ia derreter o que ele escreveu. Mas eu entrei para o quarto e comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, o meu filho tem 5 anos, e ele está percebendo que agora não tem tempo para ele. E aí eu comecei a pautar a minha vida e sempre separar um tempo, para soltar pipa, para brincar com ele. E eu tenho todo o tempo, de lá para cá eu já construí 2 igrejas, e sempre tive tempo. Mas eu comecei a perceber que eu colocava eles, de certa maneira, num certo segundo plano, terceiro plano. E eu percebi que aquilo ia ser ao longo do tempo podia ser um problema. Então, a gente tem que ter muita atenção, como pastor, com a nossa casa, com a nossa família. E com essa atenção familiar, ter atenção de problemas, falar problemas na frente dos filhos.
Um obreiro me procurou e disse: pastor Luciano, os meus filhos estão tudo fora da igreja. Mas por quê? É porque eu chegava em casa, eu ficava falando dos problemas, eu falava do fulano, de ciclano, e isso, e eles foram crescendo, ouvindo o pai reclamando, e falando mal, e falando mal, e falando mal. E quando eles crescerem, falam: por que eu vou ficar aqui se meu pai só fala mal? Eles percebem aquilo que você fala. Eu ouvi uma história que um pastor foi visitar um dia um membro, e chegou na casa do membro, o pai sentou no sofá, e o menininho chegou: pai do senhor, pastor, pai do senhor. E o pastor sentou, o menino chegou, olhava na nuca do pastor, corria para o outro lado, olhava na testa do pastor. O pastor ficou incomodado e falou assim: mas menino, o que foi? Você nunca me viu, não? Está olhando aí? Aí o menino falou assim: não, é que papai aqui em casa vive dizendo que o senhor tem duas caras, estou procurando a segunda cara do senhor. Então a gente tem que ter cuidado com a família. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que ter sabedoria com a nossa família. Então, a gente tem que se esforçar para ser um bom pai, um exemplo, não só para a igreja, mas para os filhos. Um exemplo de não ficar falando mal, um exemplo de ter muita sabedoria ao lidar. Eu não levo os problemas da igreja para minha casa. Eu e minha esposa resolvemos problemas da igreja, mas não colocamos para os nossos filhos, porque eles não têm uma mentalidade pastoral que a gente tem para a compreensão dessas coisas. Não, para eles a igreja é o lugar mais precioso que tem. Escola dominical é a maior alegria deles. Eles não vê o dia de chegar domingo de manhã para ir para a escola dominical. A gente tem que lidar com muita sabedoria. A gente precisa disso, porque o pastor, ele tem que amar a igreja, ele tem que amar o rebanho, mas acima de tudo, ele tem que amar a sua família, ele tem que ter cuidado dos seus, tem que ter sabedoria com a esposa, sabedoria com os filhos, porque nós somos vistos pelo rebanho, nossa casa é vista pelo rebanho. É bem certo que eu posso criar o meu filho, e quando na sua idade adulta, ele pode sim acontecer algum percalço no caminho, como existem muitos pastores que já enfrentaram situações assim. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas o nosso papel como líderes, como pais, como obreiros, temos que ter sim um cuidado com a nossa família e com a nossa casa. A Bíblia vai falar bastante sobre isso. E aqui nesse último parágrafo desse tema aqui, o pastor e sua família, eu coloquei aqui: o pastor deve evitar comentários sobre problemas, aflições ou frustrações da obra pastoral na presença dos filhos. Nós temos que ter todo esse cuidado. Agora, eu quero falar sobre o pastor e o seu rebanho. Nós vivemos numa relação de rebanho diária, e a boa parte, a maior, ou todo dessa parte, vamos assim dizer, do nosso relacionamento pastor-ovelha, está no momento do culto. E aí tem uma coisa muito interessante. O obreiro, ele deve zelar pelo decoro do púlpito. O que isso quer dizer? Este púlpito que eu estou ocupando aqui, ele é um lugar santo. Púlpito é um lugar onde eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, de receber algo da parte de Deus e transmitir para a igreja. Púlpito é um lugar onde eu vou me colocar aqui com a responsabilidade de ter tirado um período diante de Deus, antes de subir nele, e ter na minha mente a convicção de que eu vou falar, não só em nome de Deus, mas falarei pelo Espírito de Deus, para a edificação espiritual de pessoas que estão diante de mim. E aí, eu não posso de maneira nenhuma, se alguém falou mal de mim, se alguém teceu um comentário até que me machucou, eu usar isso para descarregar alguma coisa que eu ouvi. Ou seja, eu não posso me utilizar disto para atacar ninguém, de maneira nenhuma. Eu tenho que ter ciência que o púlpito é um lugar que Deus me colocou para promover a edificação, através do seu Santo Espírito, às pessoas que estão diante de mim.
Se eu tenho algum problema com alguém, eu vou chamar em particular e vou resolver. Eu vou conversar em particular. Ao longo do nosso ministério, a gente sempre tem que chamar alguém em algum momento em particular e sentar e resolver. E se acertar, estar bem com Deus. Mas nunca no púlpito. Eu ouvi uma vez um fulano, ele falou alguma coisa do obreiro, e ele chegou lá e já começou, porque não sei o que lá, e daí, aí ele descarrega aquele ódio, mas Deus vai colocar um câncer na tua língua, e aí começa a descarregar e fazer aquele negócio assustador, apavorante, para ver se assusta alguém. Não, o púlpito, quem está sobre ele tem que ter muito temor e zelo de nunca utilizá-lo para defesa pessoal ou coisa semelhante, porque quem defende o obreiro é o próprio Senhor, e ele diz que ele vai alvorar a sua bandeira, o Espírito Santo, e nada vai atingir você. Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o seu escudo, porque nós temos plena confiança e dependência de Deus. Então, nós temos que ter esta consciência. Uma outra situação é o preparo e a fidelidade na comunicação da mensagem ao seu povo. Tem pessoas que ele pensa que ele vai chegar aqui, ele vai fazer assim: Deus me deu uma palavra aqui. Não, não é assim não. Não, irmão, a Bíblia diz que você pode abrir bem a sua boca, que Deus já enche assim, você nem precisa, até o pastor Ezequiel diz, né, o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você buscou. Então, nós temos que ter como líderes este amor pelo rebanho, no sentido de nos prepararmos e com fidelidade comunicar a sã doutrina da palavra de Deus, a verdade de Deus. Nós temos que buscar um momento na nossa vida de: Senhor, o que o Senhor quer para o seu povo? O que o Senhor quer para a sua igreja? E você vai no seu quarto, e você fala com Deus, e você ora a Deus, e você começa a pedir o Espírito Santo a direção, e ele vai enchendo o seu coração, vai enchendo você por dentro, e a tua alma vai se enchendo da presença dele, e ele vai te inspirando, e você abre a Bíblia e começa a meditar, e Senhor, me mostra mais coisas, e você vai meditando, e quando você chega aqui, você tem uma palavra proveitosa, algo que edifica, aquilo que traz cura, aquilo que traz ânimo, aquilo que traz fé e disposição em cada cristão. Mas para isso depende do quê? Depende de preparo, de fidelidade na comunicação. E aí, nós temos que tomar cuidado também, além do preparo, com a nossa apresentação. Quando eu digo apresentação, eu digo a pessoa ser zelosa com a sua aparência. Em que sentido? Eu me lembro que quando eu era missionário, eu tinha um terno que eu ganhei. Que quando compraram aquele terno, possivelmente deveria ser azul. Quando compraram, acho que a cor deveria ser azul. Imagino eu. Mas aquele terno surrado, velhinho, estava sempre limpinho. Aquele meu sapato, que aqui atrás ele era assim, quase que fazia um V, de tanto que gastava só de um lado só, estava sempre engraxadinho. A gente tem que ter asseio. As pessoas confundem duas coisas. As pessoas dizem assim: quando você encontra um irmão que ele não tem muito dinheiro, que ele é pobre, a gente diz assim: aquele irmão é muito humilde. Não, aquele irmão, ele é pobre financeiramente. Nós usamos a palavra humildade para caracterizar a pobreza. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e pobre de coração. Sou manso e de coração. Jesus estava dizendo que humildade é uma atitude interior, lá dentro de você. Você pode encontrar um pobre arrogante e presunçoso e um rico humilde. Sim ou não? Sim. Sim. Tem um irmão lá no Rio de Janeiro, ele é bilionário. Ele não é milionário, ele é bilionário. Sabe o que ele faz na igreja? Ele fica lustrando a taça que o pregador vai tomar água.
e você quer tirar a alegria dele, tira ele de fazer aquilo. O maior prazer dele é fazer aquilo. Tem gente que acha que se for para ele ajudar a limpar aqui, passar um pano, não, eu não faço essas coisas não, isso não é para mim não. Como que se ele deixasse de ser um, sei lá eu o quê, não falar outra coisa aqui. Mas você pode encontrar uma pessoa rica, orgulhosa, humilde, e um pobre extremamente orgulhoso. Muito orgulhoso. Às vezes tem pessoas que estão precisando e você quer ajudar. Não, por causa do orgulho dela. Não. Ele prefere padecer, mas por causa do seu orgulho, ele não aceita ajuda. É falta de humildade. Então nós temos que ter humildade. Eu, ao longo do meu ministério, eu comi o que as pessoas me davam. Eu vestia o que as pessoas me davam. A minha esposa vestia o que as pessoas davam. Eu não vestia aquilo que eu comprava. Não tinha. Então, o obreiro, ele tem que ser humilde, mas não pode ser desleixado. Ele tem que ter asseio, cuidado. Uma irmã que nós ganhamos para Jesus, ela morava numa casa de madeira e de chão batido, não tinha nada, era terra por dentro da casa dela. Não tinha a pia, o balcão onde você coloca as louças, era pendurado com pregos na parede. Ela não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Mas as panelas chegavam a brilhar. Ela areava aquilo com sabão e areia. O chão da casa ela varria e jogava água para não ter poeira. E aquilo era de um capricho que parece que ali dentro era um palácio. Ela era pobre, mas ela era limpa, não era desleixada. Agora tem pessoas que ele pensa que humildade, eu vou pegar um terno, eu vou rasgar o terno, eu vou abrir o bico do sapato. E tem uns que faz isso até para ver se alguém se compadece e dá uma coisa melhor para ele. Não. Nós temos que ter humildade, mas temos que ser polidos, temos que ser pessoas cuidadosas com a nossa apresentação, né? Não sermos desleixados. Outra coisa que eu quero abordar ainda com o rebanho é com relação ao pastor e a confidencialidade. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Levíticos, no capítulo 6. Levíticos, no capítulo 6, versículo 9 a seguir, é do 9 ao 11. Levítico, capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Versículo 10: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao... Então ele pegou a cinza, retirou e deixou sobre o altar. Versículo 11: e despirá suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza fora para um lugar. Irmão Luciano, voltando um pouquinho atrás. Sim, pastor. Eu estou me lembrando de uma coisa que é muito interessante. É sobre o obreiro que às vezes ele dá uma de humilde e fica reclamando na casa dos outros. Isso é bom. Ele sai reclamando na casa dos outros, que ele ganha muito pouco, que o pastor, o presidente não ajuda. E ele consegue fazer um salário por fora. Caixinha 2. Por causa da reclamação dele. Assim, ele em casa tem até dó da minha esposa, coitada. Você vê que ela não pode calçar, ela não tem como comprar.
Está sofrendo. Recebe o salário normalmente, devia viver dentro do quadro que ele recebe, e, no entanto, ele se dá um de coitadinho, consegue arrumar o salário por fora e fica trazendo esse transtorno para a igreja. Aqui já aconteceu, aqui em Portugal já aconteceu esse caso, há anos atrás. O camarada fica reclamando, e depois eu descobri que o camarada recebia, tinha um caixa 2 por fora, né? Então eu acho que isso também tem que ser muito observado, porque às vezes o camarada ele é missionário, mas ele manda carta para tudo quanto é parte do Brasil e outros países, até mesmo no próprio campo, e ele dá uma de humilde, mas ele não é humilde, não, ele é esperto, e ainda ele é de má fé. De má fé. O pastor Antônio disse uma coisa, ele me fez lembrar uma coisa que é muito importante. Nós temos hoje um projeto em Guiné-Bissau, na África Ocidental. E a gente tinha assim, um certo receio de investir na África. O pastor também tem um projeto muito grande de MSBN em Portugal, hoje. Eu sei que é muito grande o projeto do MSBN em Portugal. Mas acontecia de missionários que estavam lá, quando sabia que vinha um pastor de uma grande igreja no Brasil, ele colocava assim um estradinho no chão para dormir, ele pegava uma sandália assim, tudo arrebentada, uma roupa toda remendada, para dizer que lá estava praticamente passando necessidade. Para servir, ele servia assim, aquele negócio assim que, sabe, quase impossível de comer, para a pessoa ficar cheia de compaixão por ele. Aí a pessoa deixava vários dólares lá, não, vamos ajudar, que está sofrendo. E depois ele saía de lá e ia de fato para casa onde ele estava morando, uma Mercedes na garagem, e ele se fazia de coitado, de humilde, de necessitado, recebendo uma ajuda, e mais para comover o outro para dar. Então, muito obrigado por essa palavra, isso é muito importante, né? O obreiro tem que ter uma conduta moral, ele foi inserido no ministério, ele é ajudado no ministério, ele tem que ter fidelidade no ministério. E esse negócio de ficar conversando, estou padecendo, isso também já aconteceu, nós enfrentamos isso também. Não contando com os desvios, né? Com os desvios. Não contando com os desvios financeiros da congregação. Porque ele dá 1 para cá e 2 para lá, né? 2 por 1. Bem, meus irmãos, como eu estava aqui nessa questão aqui da confidencialidade, nós, como pastores, nós somos confidentes. O que quer dizer confidente? Alguém vai abrir situações da vida. E nós temos que ter muito cuidado quando estamos ouvindo pessoas. Confidencialidade. Há pessoas que literalmente estão morrendo dentro de si, com culpa, com coisas que praticaram e que a consciência martela, e esta pessoa se sente aprisionado dentro de si mesmo. Mas o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando começa a trabalhar nesta pessoa, e esta pessoa sente que precisa de uma ajuda pastoral, ela vai abrir o seu coração, vai contar situações da vida. E nessas situações da vida, como é que eu poderia usar uma expressão assim? Nós temos que ter muito cuidado com o futuro destas pessoas. Por exemplo, uma vez, uma irmã que já era senhora, estava com mais de 20 anos de casamento, ela procurou um obreiro e disse assim: eu preciso desabafar, eu tenho algo que me machuca há muitos anos,
Eu, quando casei, eu tinha alguns meses de casado, não tinha filho. Eu tive um problema. Eu cometi um adultério. E depois eu tive uma reincidência. Eu saí 2 vezes com uma pessoa. Nunca mais ao longo da minha vida aconteceu isso, mas isso aconteceu lá no começo, quando eu casei. E ela contou que ela sofria, que aquilo machucava ela, aquilo deixava um vazio existencial muito grande dentro dela. E ela se abriu, contando tudo o que ela sofreu. O pastor ouviu, orou por ela, aconselhou, e disse: irmã, fica tranquilo, e a despediu. Aí quando foi à noite, no culto, ele anuncia para a igreja que a irmã estava sendo excluída, tirada da comunhão, por causa de adultério. Aí os filhos ficaram assustados, eram músicos na igreja. O marido levantou apavorado, sem saber o que estava acontecendo. Moral da história para a gente entender: aquele marido largou daquela mulher, aquela criança ficou sem os seus pais, porque alguém veio pedir uma ajuda de um problema que aconteceu, e a pessoa ouviu, e veio e tornou público e lançou para todo mundo uma confidencialidade de alguém que foi pedir ajuda. Por isso que me chama a atenção aqui que o sacerdote, ele tirou a cinza, deixou ainda sobre o altar, trocou as suas vestes, pegou aquela cinza e levou num lugar limpo fora do arraial. Ele colocou num local limpo, ele estava limpando o altar. Eu quero dizer que nós temos esta função de limpar altares que estão com cinza. Nós temos uma função de ouvir pessoas. Não quero dizer que tem coisas que vai ficar sem correção, coisas que não vai ter uma correção, não quero dizer isso. Eu estou dizendo que a confidencialidade, todo aquele que é um obreiro, ele vai ter que ter um lugar de sepultamento dentro de si, aonde ele ouve, aonde ele guarda, ele orienta, e ele não coloca isso ao público e joga ao vento. Porque tem coisas... Sim, pastor. É que tem pastores que às vezes o problema não é ele, é que ele conta para a esposa tudo que ele ouve. Aí a esposa só conta para as crianças da escola só. Só conta para as crianças da escola, pastor. Mas vocês vejam que essa questão de confidencialidade é algo muito sério. É algo muito sério. Caso o tratamento ficou pior do que a doença. Isso mesmo, o tratamento ficou pior do que a doença. Um dia alguém me perguntou: pastor, quando eu peco, como é que eu resolvo? Aí eu disse assim: bom, contra quem você pecou? Ah, eu pequei contra Deus. Então você dobra o joelho e se conserta com Deus. Agora, se você pecou contra o seu próximo, de que maneira? Você falou mal dele, do que não devia? Você caluniou ele? Qual que é? O que aconteceu? Jesus falou que você vai lá, procura o teu próximo, conserta com ele, antes de deixar a oferta no altar. Você consertou com o seu próximo. Se você pecou contra o seu cônjuge, procura o seu cônjuge, acerta com ele, conversa com ele. A Bíblia dá explicação para nós em muitas situações. Agora eu quero explicar também sobre contar para o cônjuge. Sim, pastor. Porque isso aí não é bem assim. Tem cônjuges que às vezes o marido não é crente. Isso. Às vezes o indivíduo ele não aceita esse tipo de coisa. Já houve caso do pastor levar a mulher para contar para o marido e o marido matar a mulher na presença do pastor. Eu já fiquei sabendo disso também, pastor. Então quem foi o criminoso foi o pastor. O pastor. Entende? Então nesse caso já tem muito cuidado. Muito cuidado, pastor. Como resolver isso? Porque se resolver apenas a situação, deve contar. Isso. A situação... Fica quieto. Fica calado. Isso. É melhor que você vai fazer. Isso. Então, eu sempre digo às pessoas assim: tome muito cuidado quando for abrir a sua vida. Procura se essa pessoa é uma pessoa idônea, madura, experiente. Se essa pessoa demonstra ser um sábio conselheiro. Né? Tem pessoas que, quando tem qualquer problema, ele sai contando da vida para todo mundo.
Não tem pessoas assim? Deus surgiu, qualquer probleminha já sai contando para todo mundo. Não, a vida não pode ser assim. A gente, não só aquele que está ouvindo a confidência, mas quem vai se abrir e expor a sua vida, também tem que ter uma certa sabedoria. Eu conheço pessoas que ele abre situações da sua vida para todo mundo. E não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida. Então, a gente como obreiro tem que ter muito cuidado também com confidência. E principalmente em termos de confidência e de aconselhamento, é aquilo que eu sempre digo. É sempre de suma importância ele também nunca estar sozinho. Como? Eu sou casado, minha esposa vai estar comigo, não é? A minha esposa vai estar comigo. Porque existem certas coisas que as pessoas vão falar que não é bom este obreiro estar sozinho. Você não pode estar com a esposa ou estar com uma pessoa de sua extrema confiança, nunca estar sozinho. Um outro ponto é o pastor e os seus colegas. A gente que pastoreia a igreja, é muito comum a gente encontrar algumas situações de conversa sobre os amigos de ministério. Um dia, três obreiros de gente de congregação estavam sentados conversando e um deles disse assim: olha, ore por mim, porque eu estou com um grande problema. Preciso muito de oração, que eu estou enfrentando um grande problema. E aqueles amigos dele do ministério comentaram com demais obreiros que estavam sob a sua liderança que fulano estava sofrendo e que precisava de muita ajuda. Só que ele passou para as pessoas que o problema que ele enfrentava era espiritual. E ele não disse o tipo de problema, ele disse: eu estou enfrentando um grande problema. E o problema que ele estava enfrentando é que a igreja tinha tantos crentes que não cabiam mais as pessoas dentro da igreja. E ele precisava de um lugar maior. Não cabiam as pessoas. Ele estava muito preocupado com esse problema, que ele precisava de um lugar maior, e aonde ele estava, ele não encontrava um local que comportasse as pessoas. Só que os outros amigos do ministério, quando soube que ele tinha um problema, já saiu anunciando um outro tipo de problema. Ele só disse: eu estou com um problema. Então, é de suma importância nós, colegas de ministério, temos cuidado com notícias que a gente passa adiante. Coisas sem averiguar se é verdade, se não é, porque o ser humano tem uma tendência de dizer assim: ó, eu estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei. Ele vai sempre passando adiante as coisas. Isto pode gerar problema, estresse ministerial. Uma outra situação é que nós temos que ter aquele senso de respeito pelas pessoas que estiveram antes de nós. Tem obreiros que quando assumem uma igreja, ele chega lá, dá a impressão que ninguém fez nada na igreja, dá a impressão que nunca existiu igreja ali, agora sim. E aí ele assume, ele começa a criticar quem antecedeu ele, que fulano, eu não sei o quê, porque acontece uma coisa engraçada na igreja. Às vezes num universo de 100, 200 pessoas, pode ser que exista alguém que não goste do jeito que eu dirijo a igreja, do jeito de eu ser, pode ser que exista. E aí quando esse obreiro sai, esse que não simpatizava tanto comigo, ele chega, pastor, fulano, aquele é assim, ele começa a criticar aquele que estava antes na igreja. E se eu não tenho a sensibilidade para cortar isso, para passar, vamos dizer, o facão nesse negócio, eu posso gerar um dissabor, porque sempre vai ter alguém que ainda nutre muito carinho por aquele que foi antes de mim. Sempre vai ter alguém que tem muita consideração por aquele que foi antes de mim. Toda a igreja que eu pastoreei, eu nunca aceitei comentários de quem foi antes de mim. Eu sempre dizia: eu não posso e não aceito que ninguém critique. Eu só poderia fazer algum comentário se eu estivesse junto com ele e pudesse ter feito melhor do que ele. Mas eu não estava aqui, eu não tenho o direito de criticá-lo, de fazer comentários. Mas eu tenho que respeitar o tempo que ele ficou e aquilo que ele fez. Então isso é de suma importância. Nós como obreiros
respeitarmos pessoas que nos antecederam. É claro, se existem pessoas que me antecederam e deixaram abacaxi, deixaram problema, deixaram problemas morais que aconteceram, por certo vou ter que comentar alguma coisa perante a igreja, sim, neste caso. Mas, do contrário, nunca tecer algum comentário sobre as pessoas que antecederam. Eu tenho uma coisa muito interessante, e as pessoas, inauguramos um templo no ano de 22 de agosto de 2010, um templo bonito, bem ao lado da casa do nosso pastor presidente. Fizemos ali um lindo templo, gesso acartonado, porcelanato, uma coisa linda, ficou tudo com neon por dentro, uma igreja linda. Aí eu entreguei a congregação, o meu discurso no dia que eu entreguei a igreja: ninguém me convide para ficar indo na sua casa e não espere que eu vá lhe visitar nos próximos 12 meses. Aí eles ficaram assim assustados. Mas por quê? E eu disse: porque vocês vão querer encontrar na nova pessoa que vai dirigir, vocês vão buscar no novo obreiro que vai assumir a igreja, e vocês não vão encontrar eu nele. Ele é diferente de mim, ele fala diferente de mim, ele tem algumas coisas diferentes de mim, mas ele vai estar envolvido com o reino, anunciando Cristo, anunciando a Jesus. E eu me lembro que passou-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eu não fui, passou 7 meses, aí quando fez, acho que 14 meses, eles me convidaram para pregar no congresso da família, e aí eu fui. Mas não existe, às vezes, aquelas pessoas que quando ele deixa uma congregação e vai para uma outra, ele fica lá, às vezes visitando os membros e querendo procurar alguma coisa que ele está fazendo diferente dele, até criticar, comentar, e isso gera um grande transtorno para quem está pastoreando aquela congregação. Então veja que o obreiro, ele tem que ter muito cuidado nas suas relações éticas. O obreiro, ele tem que ter muito cuidado nas suas relações humanas. Inclusive nessa relação humana ministerial, ele vai ter que ter muito cuidado. Nosso tempo já acabou. Então tá, meus irmãos, os pastores e seus colegas, amanhã eu trato um pouco mais sobre a denominação. Deus abençoe. Pastor Antônio.